Olá, meus irmãos, como vocês estão? Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, independente da hora que você está chegando ao nosso encontro, sejam muito bem-vindos ao nosso barquinho. Como é que vocês passaram de semana? Passaram bem? Espero que todo mundo tenha passado bem, sejam muito bem-vindos. Boa noite, Milene. Boa noite, Reginaldo. Boa noite, Capoia. Boa noite, Sandra. Boa noite, Rafaela, Vilma, Maura. Boa noite, Ju. Um abraço para todos aí. Soraya, Cirlei, Madalena. Como é que vocês estão, meus irmãos? Passaram bem a semana? Boa noite, Sebastião, querido. Selma. Boa noite, Cláudia. Mais uma noite para a gente espalhar amor juntos, né? Boa noite, Noemi. Boa noite, Mitico. Tudo bem, querida? Carla, Totoli. Boa noite, Pati. Beijo para você, pro Antônio. Boa noite, Delice Bernardes, Renata, Vicente de Araxá. Boa noite, Josi, Clarice, Antônio, Vanessa, Gilberto. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Tem alguém vindo aqui hoje pela primeira vez? Receba o nosso carinho, o nosso abraço. Sinta-se em família, sinta-se em casa. Tá bom o som para vocês aí, meus irmãos? Vou procurar falar um pouquinho mais alto, né? O pessoal às vezes está falando questão do som. Eu sempre recomendo que a gente tente ouvir de fone, né? Mas espero que tá bom aí. Lilian, o Theo tá dormindo, Lilian. Essa hora ele já tá, puxando a palha, como se diz por aqui. Senão eu mostrava, tá uma gracinha. Logo eu ponho uma fotinha dele para vocês verem. Boa noite, meus queridos. Boa noite, Gabi. Um beijo, querida. Beijo pro Hugo. Que bom que você tá aqui hoje. Beijo pros meninos. Então vamos lá, gente. Que bom. Tá bom o som, então. A Maria tá falando que tá bom. O pessoal da Dom Romano falou que tá bom. Então, vamos que vamos. Se tá bom para vocês, tá bom para mim. Vamos lá, então? Sejam muito bem-vindos, viu, meus queridos? Primeira vez aqui da Adriana Ferreira. Seja bem-vinda, Adriana. Receba meu abraço, irmã, viu? Espero que você goste, fique até o final, para que, quem sabe, uma palavrinha aqui hoje é pro teu coração, viu? Nada é por acaso. Vera, querida, beijo pra você, pro Carlinho. Ju, um beijo, querida. Érica, boa noite, Alex. Dione, de São Luís do Maranhão. Janaína, eita, coisa boa. Helena, Marcelo, boa noite, Rica. Beijo pra todos aí, pra Letícia, pra todos. Mônica, Denise, boa noite, Giovana. Quanto tempo, irmã? Beijo pra você. Liz, Sirlene, coisa boa, Tânia. Bom, vamos lá, então. Nosso coração já está pronto. Ricardinho, um abraço. E a gente já está pronto para começar. Bom, meus queridos, então vamos lá. Vamos acalmando nosso coração. Vamos acerenando nosso pensamento. Vamos silenciando as nossas ideias. Vamos procurar respirar fundo. Agradecendo por tudo que a gente passou no dia de hoje. Ainda que a gente tenha passado episódios que reverberaram de forma dolorosa dentro de nós. Tudo é oportunidade do crescer. Todo acontecimento da vida é revestido da bondade divina, que permite o sofrimento para que um dia a gente experiencie a alegria de um sorriso que brota genuíno, não de uma alma que não tem dificuldades, mas de alguém que aprendeu a velejar no mar, independente de como estejam as ondas. E esse é o nosso propósito aqui, aprendizes.
Que nessa noite, uma vez mais, possamos ser aprendizes, Senhor, das Tuas lições, do Teu Evangelho, dessa nossa vida, escola de vida. Que a gente hoje aprenda uma lição para nos tornar melhores alunos na rotina diária do aprender. Encontrasse a luz depois de andar e andar procurando o caminho, como alguém que enfim já pudesse ouvir as vozes que trazem consolo, sentido ao destino. Eu encontrei Tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do Mestre com fé e razão conscientes, como alguém que enfim já pudesse ouvir as vozes dos deuses que habitam o espaço infinito. Eu encontrei Tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui para entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior. Que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior. Que seja assim neste vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Ser feliz e ser feliz. Que assim seja. Que assim seja, meus irmãos. É isso aí. Minha dor me trouxe aqui para entender a flor que brota em mim. É isso aí. Atrás de compreender essa flor é que a gente vem aqui uma vez mais
nesse barquinho da compreensão, nesse barquinho da união, nesse barquinho do autoconhecimento. E, por falar em flor, dedico essa rosa ao seu coração. Olha que linda, essa rosa linda que a gente recebeu faz quase uma semana. Mas o amor alimenta, né? E faz permanecer vivo. Então ela permaneceu hoje bela para que fosse oferecida para você, para o seu coração. Viu? Meus queridos, mais uma vez, obrigado pela presença de cada um aqui hoje, viu? Que as orações tenham chegado a todos aí que vocês pediram, né? Ao Robson, que se acidentou, a Alessandra, né? Que também está precisando, ao irmão, a Isabel, que está precisando, a filha do Renato, que também está precisando, ao José Gonçalves, a todos eles, ao netinho Rafael, ao Fernando, a Odete desencarnada, que todos eles possam ter recebido o nosso carinho, nosso pensamento, nossa vibração de amor, conectando, né? Conectando esse plano ao outro, a mamãe Senilda da Luciene, ao Thales, ao Gilmar, todos que possam ter recebido essas vibrações que a gente pode emanar ao longo da nosso momento aqui de oração e de conexão, né? Meus irmãozinhos, vamos lá? Vamos começar a nossa lição de hoje, que tem muita coisa bonita para a gente aprender. Obrigado uma vez mais pela tua presença, aos que estão chegando aqui hoje, viu? Sejam bem-vindos, abraçados, ao que nesse dia de hoje chegaram aqui meio arrastados, porque hoje não foi um bom dia ou estão vivendo uma dor, saiba que não tem um lugar melhor para você estar, viu? Independente da tua dor, agora é um momento de cuidar dela, de apacentar, de cuidar de você. Então, se permita, viu? Se permita ser cuidado, ser amado, e que Deus abençoe e fortaleça a cada um de vocês e aqueles que estão em seus pensamentos nesse instante, viu? Queridos, eu vou pedir licença para a gente desativar os comentários, depois a gente volta a ligar os comentários, viu? Com o maior carinho, para a gente poder se conectar aqui com uma concentração maior, tá bom? Hoje, o tema da nossa conversa é um tema aparentemente simples, né? É um tema chamado Vida Boa. Vida Boa, tá vendo? Eu até coloquei lá no nome da live Vida Boa versus Boa Vida. Tem diferença inverter essas duas palavrinhas? Hoje é uma lição de vida, né? Uma lição para a gente tentar identificar se nós estamos atrás de uma vida boa ou de uma boa vida. Então, vamos lá, do livro Minutos com Chico, Vida Boa. E começa com uma frase muito pequena, mas muito preciosa, da Sheila, irmã Sheila, né? Que diz o seguinte: o egoísmo alimenta a boa vida. A caridade enriquece a vida boa. Olha a diferença. O egoísmo alimenta a boa vida. A caridade enriquece a vida boa. Sheila. Nós queremos a boa vida ou nós queremos a vida boa? Essa é a questão que a benfeitora Sheila nos propõe refletir. Nem sempre a boa vida significa vida boa. Muitos estão na boa vida do egoísmo, do vício, da indisciplina, do crime, da perseguição, da corrupção, da ignorância. E hoje gozam a boa vida. Logo mais experimentarão a má vida. Ao caminhar para a universidade, deparava-me frequentemente com muitos alunos bebendo nos bares dos arredores. Aparentemente estavam alegres, festivos, curtiam a boa vida. Mas na hora da prova, do concurso, da vida profissional, somente tiveram a vida boa os que dedicaram com afinco
aos estudos. O egoísmo está na raiz de todos os nossos males. E a espiritualidade nos diz que o egoísmo alimenta a boa vida. Cuidado! O egocentrismo nos faz desrespeitar o próximo para atender às nossas necessidades. Com isso, teremos a boa vida, mas nunca a vida boa. Porque o mal que fizermos a alguém, nós faremos primeiramente a nós mesmos. O egoísmo tem muitos filhos, como o orgulho, a inveja, a cobiça, a crueldade, a violência e o desrespeito pelo próximo. São todos filhos do egoísmo. Nada disso poderá resultar em bem verdadeiro em nossa vida. O mal nunca é capaz de produzir o bem. É tão óbvio, mas a gente esquece tanto. Por isso, vale a pena considerar o conselho espiritual de Sheila para levarmos a vida boa desde já. E faremos isso todas as vezes em que a caridade enriquecer nossas atitudes. A caridade também tem muitos filhos, assim como o egoísmo. Mas os filhos são diferentes. Os filhos da caridade são o perdão, a tolerância, a compaixão, a generosidade, o otimismo e a alegria. É sempre melhor ficar ao lado do bem, ainda que tal comportamento nos custe a incompreensão do mundo, pois sabemos que esse é o gostoso preço que se paga pela vida boa que tanto almejamos. Que lição bonita, né, gente? Que lição bonita. E aí, atrás de qual vida que nós estamos hoje, né? Assim, só justificando uma coisa, né? Na postagem da nossa live de hoje, eu até coloquei uma fotinha lá de um homem com uma mulher no campo, descalços, levando cachorro, né? Como se aquilo também remetesse a uma vida boa. Eu lembrei daquela música do Vitor e Léo, né? Que dizia mais ou menos assim: que vida boa, oh, que vida boa. Sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. E essa música remete também a essa ideia do homem do campo, né? Que pra gente ter essa vida boa, a gente precisa ir pro campo. E claro, esse é vamos falar assim, uma saída padrão, uma saída clichê, como se a vida boa estivesse no campo. Mas a verdade é que não está. A verdade é que pode estar. Pode estar no campo, pode estar no centro da cidade mais movimentada do mundo, porque a vida boa se trata muito mais da forma como eu construo a mim do que de fato o contexto que me cerca. E se de fato às vezes você parou na sua vida para pensar assim: eu preciso ter uma vida boa, acho que vou me mudar para o campo. Tem uma notícia não tão boa, você vai junto. Como assim? A gente vai junto com a gente, para onde quer que a gente vá. Então às vezes a gente tenta fugir de situações quando na verdade o olhar sobre elas nos acompanha. Então, muitas das vezes não é sobre a situação que me cerca, mas sobre como eu a vejo. E é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar no dia de hoje. Hoje, eu trouxe para vocês uma das pesquisas mais importantes da humanidade, né? É uma pesquisa que foi feita por 76 anos. E quem, né, é da área acadêmica, quem já teve que fazer um TCC, alguma coisa nesse sentido, sabe o quanto é difícil manter-se uma pesquisa por 5 anos. Por 10 anos, então, porque demanda custos, demanda investimentos, demanda a pessoa pesquisada querer continuar sendo pesquisada. E essa pesquisa já dura 76 anos, feitas pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, com o objetivo de encontrar uma resposta. O que torna uma vida boa? O que torna uma vida boa? E aí, essa
pesquisa, ela começou em 1938, analisando 724 rapazes dali da imediação de Boston, né? Então, eles pegaram ali uma amostra, né, de 724 pessoas, é um número muito grande para uma pesquisa acadêmica. Mais uma vez eu repito, daí a importância dessa pesquisa. E pegaram amostras diferentes de universidades e moradores de bairros pobres de Boston. E a pesquisa acompanhou esses jovens durante praticamente toda a vida. Porque, como eu disse para vocês, são 76 anos de pesquisa. Então, acompanhou a vida de 724 pessoas por 76 anos. Acompanhou a vida monitorando seu estado mental, monitorando seu estado físico, monitorando seu estado emocional. E o estudo hoje continua. O estudo não parou. Com mais de 2.000 pessoas, filhos daqueles, né, 700. Daqueles 700, sobraram apenas 60 vivos até hoje. E essa pesquisa hoje, ela é encabeçada pelo diretor do estudo, que é o quarto diretor desse estudo, que se chama Robert Waldinger, é um psiquiatra americano, né? E numa das palestras dele, né, que significa, que leva esse nome, né, o que torna uma vida boa, ele traz essas lições sobre o que é que de fato faz com que a nossa vida se torne boa, onde que está a bendita felicidade, existe fórmula para isso. E estudando a vida dessas pessoas, eles acompanharam e encontraram algumas respostas que hoje eu venho compartilhar com vocês, né? Bom, como eu disse para vocês, 75 anos depois de acompanhar a vida dessas pessoas, eles chegaram a múltiplos resultados diferentes dentro de contextos profissionais, por exemplo. Muitos daqueles que foram pesquisados no início se tornaram operários, se tornaram médicos, se tornaram advogados, se tornaram professores, alguns se tornaram alcoólatras, outros desenvolveram esquizofrenia e teve até um deles que se tornou presidente dos Estados Unidos. Mas não é o que eles se tornavam profissionalmente que traduzia o que era ou não uma vida boa. E ele diz, o que a gente aprendeu com essa pesquisa? Quais as lições que extraímos sobre essas pessoas e a vida delas? E ele diz que a principal lição extraída ao longo desses 76 anos de pesquisa é que as pessoas mais felizes, ou trazendo para o nosso tema de hoje, né? Para as pessoas que têm realmente uma chamada vida boa, são aquelas que cultivam bons relacionamentos. São aquelas que são conectadas ao outro. Isso foi o principal que eles descobriram. A coisa principal, que as conexões sociais são de fato o que nos mantém saudável emocionalmente, até fisicamente. Amigos, família, comunidade, templo. E por outro lado, eles descobriram o que acaba sendo meio que dedutível, né? Mas que a gente não tinha uma informação científica sobre isso, mas agora a gente tem. A solidão mata. A solidão mata. Pessoas isoladas, de acordo com a pesquisa, são menos felizes. E a sua saúde decai rapidamente, especialmente a partir dos 50 anos, né? O cérebro dessas pessoas deteriora muito mais cedo do que o normal, quando há solidão, né? Então, quando eu falo sobre essa questão de ter múltiplos amigos, eu quero que vocês entendam assim, não é ter 100 amigos, não é a quantidade de amigos que você tem, porque talvez alguns de vocês estejam ouvindo aqui e falem assim, nossa, Eduardo, eu estou perdido, porque eu tenho 2 amigos, eu tenho 3 amigos, mas não é a quantidade, é a qualidade dos relacionamentos teus com seus entes mais próximos, com seus amigos mais próximos. Um casamento pode ser algo extremamente saudável, mas um casamento também pode ser tão ruim ao ponto de ser melhor um divórcio. Depende do quanto aquilo te alimenta,
ou depende do quanto aquilo te suga. Entende? É um dado interessantíssimo que eles descobriram. Eles constataram que quando a pessoa tinha, por exemplo, níveis elevados de colesterol, uma pressão alta com 50 anos de idade, eles imaginavam que quando ela fosse ter 80 anos, aquilo fosse ser crucial, o ponto-chave para que ela chegasse aos 80 anos não saudável. Mas eles descobriram que não era. Que não era. Que ainda que você tivesse doenças crônicas, um colesterol alto, genético, uma pressão alta, um problema cardíaco, aquilo não era o fator determinante. E sabe o que era determinante para que você chegasse aos 80 anos com uma qualidade de vida saudável? O quanto teus relacionamentos eram ou não saudáveis. O quanto de afeto você tinha por aqueles que te cercavam. Isso foi o fator crucial. Todos aqueles que chegaram octogenários, aos 80 anos, saudáveis, tinham relações de afeto, tinham relações saudáveis. Entende? E quando eu falo relação saudável, gente, não é uma relação perfeita de marido e mulher, onde não se tem briga, mas é uma relação onde a gente sabe que, apesar dos pesares, eu posso contar com alguém que está do meu lado. Relações saudáveis protegem o corpo. Relações saudáveis protegem o cérebro. Estar num relacionamento íntimo e estável com 80 anos é um fator protetor para que a gente tenha uma vida boa. Uma vida boa, né? E aí eu me lembrei, de um filme que a gente assistiu essa semana. Esse final de semana a gente ia assistir um filme, eu e a Monique, e a gente fica passando o catálogo, não tinha um filme interessante. Ela falou assim, vamos assistir um filme que a gente já assistiu há muito tempo, que é bom? Eu falei, vamos. Qual? Aí me deu um clique e eu falei assim, vamos assistir o filme Clique. Clique é o nome do filme, Clique, E esse filme, ele é muito precioso. Ele tem um ensinamento muito precioso sobre a vida. E tem tudo a ver com o nosso estudo de hoje. Não vou dar muito spoiler, Bem que é um filme que já é antigo, mas se você não assistiu, assista esse filme. Ele chama Clique, Nesse filme, Adam Sandler, ele interpreta uma pessoa que está crescendo dentro da empresa. E que a meta dele de ser bem-sucedido, ser feliz nessa vida, está diretamente relacionada a se tornar rico. E às vezes você fala assim, mas Eduardo, mas essa é a meta dele. Mas foi feito um estudo recentemente com a geração X, que é a geração que está aí vindo, e 80% deles responderam que como meta de vida é se tornar rico. Você acredita? Meta de vida, se tornar rico. E desses 80%, 50% respondeu, e famoso. Olha, se tornar rico e famoso. Para quê? Ou melhor, para quem? E aí esse filme, ele trata de um homem que em algum momento da vida achou que de fato dar o material à sua família iria consequentemente conduzi-lo à felicidade. E aí o filme todo gira em torno de uma troca de hierarquia de valores. Ele consegue magicamente ter acesso a um controle remoto e quando ele passa por alguma situação onde ele não quer viver aquela situação, seja porque é entediante, seja porque ele não tem tempo para aquilo, ou ele precisa fazer as coisas dele que conduzam ao objetivo material, é só ele apertar o controle que passa aquele momento da vida. Mágico, assim, ele consegue pôr para frente. Sabe quando a gente está assistindo um filme que a gente não está gostando ou quer passar para frente? Ele faz isso. Então ele passa para frente o momento em que seu pai, pela 10ª milésima vez, ensina um truque mágico, que ele já sabe a resposta. Mas o pai insiste em fazer aquele truque, que ele fazia desde quando ele era criança. Mas ele cresceu e o pai dele não percebe que ele cresceu, fica fazendo aquele truque bobo. Bobo para ele. Bobo para ele. Ele passa
os momentos em que a mulher começa a discutir com ele, porque está cobrando a presença dele. Ele passa os momentos de uma reunião de jantar familiar, onde naturalmente não é aquela propaganda de margarina, tem confusão, tem bagunça. E ele só vive os momentos que são interessantes para ele. Olha o egoísmo aí, gente. Olha o egoísmo que conduz à boa vida, mas não à vida boa. Escolher momentos. Ocupar o trono de Deus. É como se aquele controle possibilitasse a ele ocupar a posição de Deus e falar assim, agora eu escolho os momentos da minha vida. Eu escolho o que eu quero viver. Tudo que me tornar enfadonho, tudo que for chato, cansativo, eu pulo. Eu pulo. E naturalmente aquilo vai conduzindo ele a uma ruína, tanto na família, quanto no relacionamento, com os pais, com os filhos, com a esposa. E no final tem um ensinamento muito precioso, que eu não vou contar para não dar spoiler. Mas hierarquia de valores. E uma frase que fica: hoje é apenas o primeiro dia do resto da sua vida. Já parou para pensar nisso? Hoje é apenas o primeiro dia do resto da sua vida. Porque às vezes a gente tem um pensamento tão preso ao que passou, e um pensamento assim, ai, quanto tempo me resta? Não. Olha como a gente substitui a nossa projeção e a perspectiva de vida quando a gente pensa que hoje é só o primeiro dia do resto da minha vida. Tem dias pela frente. E o primeiro dia marca um novo início. Sempre é o primeiro dia do resto da nossa vida, né? E a refletir sobre isso faz com que a gente comece a flertar com uma vida boa e abandonar essa ideia da boa vida. E como diz esse estudo, as pessoas que se deram melhor foram as que estavam bem relacionadas. E o que a gente está bem relacionado, Eduardo? Acho que eu estou bem relacionado. Como estar bem relacionado? Algumas trocas na nossa vida, por exemplo. Trocar o tempo de tela pelo tempo com pessoas de verdade, palpáveis. Reviver algumas relações antigas, que talvez, principalmente por uma pandemia que a gente enfrentou, a gente deixou meio de lado. Contatar aquele membro da família que você não está falando desde a última eleição, por uma briga que, sei lá, hoje não faz nem mais sentido. Vocês têm tanta história juntos. E, de repente, uma discordância política fez com que colocasse uma borracha sobre tudo. Tem história. Não há tempo. A vida é curta demais para preocupações banais. A vida não é sobre nascer, viver e morrer. A vida é sobre nascer, viver e amar. Olha a diferença que isso faz. Nascer é viver, amar. Ou nascer, viver e tentar aprender a amar. Simplicidade. Simplicidade, né? E eu sempre gosto de imaginar, né? E já me fiz essa pergunta muitas vezes. O que a gente tem que ter para uma vida boa? O que a gente tem que ter para a nossa vida valer a pena? E aí essa resposta, que eu acho que é uma das grandes indagações da humanidade, a gente só poderia fazer para o maior professor da humanidade. Tem a foto dele aqui, ó. Jesus. Jesus respondeu: o que a gente tem que fazer para a nossa vida valer a pena? E a gente entende que o cerne, o tesouro da nossa vida, é quando a gente dedica ela ao outro. Dedicar a nossa vida ao outro é justamente o que faz a vida valer a pena. Mas como assim, Eduardo? Mas e eu? Muitas vezes eu ouvi você falando que eu tenho que cuidar de mim mesmo. Claro que eu tenho que cuidar de mim mesmo. Eu tenho que cuidar de mim mesmo, mas sabe para quê? Para que eu seja capaz de oferecer uma melhor versão de mim para o outro. Para o outro. Ah, mas você está olhando para o outro primeiro do que para mim? Não. Nós precisamos olhar todo o contexto. Porque não existe eu sem o outro.
Nós somos definidos pelas relações. Desde pequenininho. As relações também nos definem. Também é importante. Isso não significa abster-se de nós mesmos e fugir da nossa essência. Não. Significa entender que quanto mais eu modifico o meu contexto, aquilo reverbera para mim também, né? Por isso que o Chico dizia, quem não vive para servir, não serve para viver. Por que não serve? Porque quem não serve é descartado pelo egoísmo. Já percebeu? O quanto o egoísmo descarta as pessoas? As pessoas egoístas são descartadas pela vida? E não servir para viver é bem diferente da gente não servir para existir. Veja bem e preste atenção na frase do Chico. Quem não vive para servir, não serve para viver. Não servir para viver é diferente de não servir para existir. Porque para existir, qualquer um serve. Até uma pedra existe. Não é? Qualquer coisa existe. Esse livro existe, essa blusa existe, esse quadro existe. Mas e viver? É diferente. Tem gente que passa pela vida e nunca viveu. Só existiu. Nunca é lembrado. Depois que morre... Ah, mas quem era fulano mesmo? Ah, não me recordo. Quem foi ciclano? Não sei. As pessoas morrem não porque elas deixam de existir, mas porque elas não viveram ao ponto de fazer morada nos corações, ao ponto de valer a pena falar sobre elas quando elas não mais estarão aqui. É por isso que 2000 anos depois, Jesus vive. Porque ele nunca deixou de existir. Entende? E aí a gente pensa, né, assim, Jesus, além da vida própria dele, a gente tem a lição divina. A lição divina está escrita onde? Que a gente já conversou muito sobre isso. Está escrita na obra. O Criador escreveu as suas lições na obra. E aí a gente pensa nessa questão do servir. A gente pensa nessa questão do quão valioso é a nossa vida quando a gente trabalha também em função do outro. Quando a gente olha, por exemplo, para uma coisa que mais existe no nosso mundo. Qual que é a coisa que mais existe no nosso mundo? Terra. Estou falando em termos ambientais. Não. Água. Água. Mar. Oceano. O oceano ele é tão grande, ele é tão cheio de vida, a gente sabe tão pouco, mas a grande maioria da vida está lá no oceano. E por que ele é tão cheio de vida? Porque ele serve a todo instante. Ele banha as marés, ele banha os mangues, ele leva a vida, ele oferta o alimento. O oceano é feito do servir. Ele evapora, ele traz a chuva. Quando a gente serve, a gente tem a vida. Agora, vocês querem ver uma coisa curiosa? Todo mundo aqui já ouviu falar do Mar Morto, não é? É o mar onde não tem vida. Não tem vida. É um mar gigantesco que não tem vida. Exceto uma outra bactéria. Mas não tem um peixe. Não tem uma foca, não tem nada. Por quê? Porque ele é um mar que não serve, que não doa. O Mar Morto recebe esse nome porque ele não deságua em lugar nenhum. Ele não oferece nada de si. Tudo que chega até ele morre nele. E talvez por isso que ele é morto. Então, olha a lição para a nossa vida, escrita na obra de Deus. O que vai fazer com que a gente seja feliz é a entrega. É o quanto a gente faz nascer um sorriso, num sorriso daquele que se a gente não existisse, ele jamais sorriria. É o quanto a gente faz ser feliz, ainda que seja por poucos instantes, alguém que se a gente não existisse, não experienciaria a felicidade. E aí a gente começa a entender, de fato, a diferença entre ter uma boa vida
e a gente ter uma vida boa. A boa vida é frágil. Um sopro, ela vai embora. Quer ver um exemplo? Por exemplo, se alguém que você ama muito fica doente, você passou a vida inteira juntando recursos, porque achou que fosse isso que fosse te conduzir à vida boa. Você tem uma boa vida, cheia de recursos. Viaja para onde quer, faz o que quer, come o que quer. Não estou condenando, pelo contrário. Mas a gente já vai chegar nisso. Mas imagina que você tem uma situação dessa e alguém que você ama muito fica doente. Você ama muito, fica doente. E aí, de repente, você precisa gastar com medicamento, como, por exemplo, foi a campanha que a gente fez pela Beatriz, né? Que infelizmente desencarnou, mas que custa 7 milhões. Um Pix, você gasta tudo que você juntou na vida. Se você foi atrás na tua vida da vida boa, em um Pix você perde tudo. Agora, se você na tua vida foi atrás da boa vida, aquele Pix não vai significar nada. Você vai perder a vida boa, mas você vai continuar tendo a boa vida. Porque o afeto não tem preço. Não tem preço. Você não vai ter mais o mesmo padrão de vida, mas você vai continuar tendo o mesmo padrão de afetos. Entende? Então, é por isso que a gente tem que buscar uma vida mais simples. E assim, quando eu falo uma vida simples, gente, não significa uma vida assim com escassez. Não é uma vida simplória, né? Uma vida simples é aquela onde pode sim vir o sucesso financeiro. Por que não? Mas ele é consequência e não causa. Isso é muito importante. Talvez é a lição mais importante da nossa live de hoje. Uma vida simples é aquela onde o sucesso financeiro é uma consequência e não causa. Eu não vivo em função de, simplesmente acontece. Acontece por quê? Porque todo mundo gosta de ser atendido por alguém que atende alguém como se estivesse atendendo a Jesus. Todo mundo gosta de fazer negócio com alguém que faz negócio como se estivesse negociando com Jesus. E que no seu negócio, que no seu trabalho, que na sua forma de portar, imagina que o seu cliente, que o seu companheiro de trabalho, que o seu chefe fosse como Jesus. Você trabalha por ele. Então você tem honestidade, você tem alegria, você tem hombridade, você tem caráter. Você não faz aquilo pela cifra, você faz aquilo por amor. E eu falo para vocês, de experiência própria, eu não estou rico com o que eu faço. E eu nem vou revelar o que eu faço, porque aqui é um Instagram voltado para a parte religiosa. Não mistura as coisas. Mas a gente tem sucesso na nossa vida, meus irmãos, quando a gente trabalha com preceitos cristãos. Isso independente da tua religião, tá? Se é católico, espírita, evangélico, se você não segue uma religião, mas acredita no bem, é a coisa mais lucrativa que existe nesse mundo. E aí sim, pode vir a riqueza. Se tiver no teu planejamento reencarnatório, ela vai vir, mas ela não foi causa, ela foi consequência. Entende? E quando ela vier, você vai saber muito bem utilizar aquilo. Porque nada te teve. Você é que tem. Sua casa não te tem, seu carro não te tem, sua vida profissional não te tem, você tem cada um deles. Entende a diferença? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque a simplicidade ela é ensinada. Não é um atributo do espírito apenas. Quer ver uma forma da gente ensinar a simplicidade para os nossos filhos? Desde o momento que eles são pequenininhos. Vocês já ouviram a frase? Eu já ouvi, mas eu fico imaginando assim, meus pais não tinham conhecimento disso, mas hoje eu tenho. E eu quero compartilhar com você para que a gente também faça com os nossos filhos. Olha a frase que a gente ouvia quando era criança. Estuda
Estuda para você ser alguém na vida. Estuda para você ser alguém na vida. O que está por trás dessa frase? A gente repetia, mas o que está por trás dessa frase? Eu passo para a criança que enquanto ela não tiver um emprego com reconhecimento social, ela não é alguém na vida. Ou seja, se ela não tiver o reconhecimento de ser alguém importante, ela não é ninguém. Ela não é ninguém. E a gente repete isso por gerações e gerações. E sem perceber, a gente desvia, às vezes, do caminho da simplicidade. Que às vezes vai sim conduzir ao sucesso financeiro. Mas olha a diferença quando eu falo para o meu filho, por exemplo, filho, estuda. Não para você ser alguém na vida, não é isso. Mas para você poder contribuir com o seu melhor para melhorar o mundo. Porque você também é parte do mundo. E você tem o poder de mudar o mundo com o seu melhor. É o seu melhor. Olha a diferença. Ah, mas espera aí. Eu sou como um super-herói. Eu tenho o poder de mudar o mundo? Claro que tem. Todos temos. Pequenos mundos. E no fundo, a sua casa, se o teu filho muda a tua casa, não é uma célula de um corpo imenso chamado Terra? Não é? Se a tua casa mudou, o mundo mudou. E se todos os filhos tivessem esse ensinamento? Então, se eu pego a primeira frase como exemplo, qual a primeira frase, Eduardo? Estuda para você ser alguém na vida. Eu pouco me importo com a essência da criança. Tô nem aí. Tô pouco me importando com as potencialidades da criança. Eu só mostro para ela que é o seguinte, o mundo é assim, você precisa se adequar. Quem tem mais, vale mais. Então estuda para você ter mais. É isso que a gente faz, sem perceber. Agora, se a gente ensina para os nossos filhos valores como esse, onde a gente vale mais, de acordo com o mais a gente tem, a vida dele vai ensinar ao contrário. A vida emocional vai ser ao contrário. E aí, ainda que quando seu filho tiver 80 anos, internado no Sírio-Libanês porque teve uma vida boa, estudou, uma boa vida, melhor dizendo, porque estudou, porque fez disso a prioridade, talvez ele morre sozinho, porque ele não cativou pessoas, ele acumulou valores. E é muito diferente acumular valores de cativar pessoas, né? E aí talvez ele não tenha uma boa morte, né? Ele tenha uma morte boa, não sei. Então, saibamos conscientizar também a nós mesmos e aos nossos filhos do quanto é importante o servir, do quanto estamos aqui como um corpo único. Porque quando eu olho para os ensinamentos dos grandes espíritos, Eurípides Barçanufo, Jesus, Maria, Dr. Bezerra de Menezes, todos eles, sem exceção, não sorriam enquanto viam uma lágrima acontecendo. A preocupação é sempre com o coletivo, porque eles entendem que somos um só corpo. Porque ele entende que se às vezes eu negligencio um amor aqui hoje, lá na frente eu vou colher o fruto dessa negligência. Porque a gente está indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Faz sentido para você? E aí, para a gente ter, né, uma receita, uma dica para uma vida boa, eu separei alguns tópicos aqui para a gente encerrar a nossa live de hoje, né? Primeiro, ouça a voz do seu coração. Por mais banal que possa parecer esse conselho, a gente vive num mundo muito barulhento. E às vezes é muito importante a gente silenciar a razão, para a gente poder também deixar o nosso coração ter voz. Então, se às vezes você está com muito barulho da família, da empresa, do trabalho, de tudo, dê um tempo para você.
Se faz sentido para você ir até o campo, vá. Se faz sentido para você ir até um parque fazer uma caminhada, vá, mas tenha esse tempo onde você vai ouvir a voz do seu coração. Porque o coração nada mais é do que a consciência. E quando a gente pega lá no Livro dos Espíritos e pergunta onde estão escritos os ensinamentos de Deus, ele não fala que é num livro. Ele fala que é na consciência. Entende? Mas se eu não tenho tempo para ler, se eu não me disponho a ouvir, porque tudo está barulhento demais, eu não acesso minha consciência da forma como tenho que acessar. E eu vou na toada. Do clique. Me deixo levar. Segundo, muda o que não está bom. O que não está bom é para ser mudado. Não é para ser reclamado. Ah, mas a minha vida não está boa. O meu relacionamento não está bom. A minha saúde não está boa. Tudo bem. Ter consciência disso é importante, mas qual é o movimento para modificar? Se atente à finalidade da dor física e emocional que tenta comunicar algo para você. Presta atenção. Presta atenção, porque tua dor é um convite à tua felicidade. Você só não está entendendo o que está escrito nesse convite. Então, busca. Busca entender, busca modificar. Eu vejo muita gente que reclama por anos e anos e anos e anos de uma situação, de uma dor, mas não tem nenhum tipo de movimento diferente para que isso deixe de acontecer. Então lembra que a gente falou no comecinho, tudo é amor, até mesmo a dor. Vai numa terapia. E aí você às vezes fala assim, Eduardo, eu já fui na terapia, mas sabe o que aconteceu? A moça começou a fazer umas perguntas, eu comecei a mexer em umas coisas que eu não queria mexer. Eu não queria lembrar, porque é umas coisas que machucam. E eu não quero lembrar daquilo. Eu só quero deixar aquilo lá guardado, lá trancado na última gaveta. Não se engana, meu irmão. Não se engana, minha irmã. Às vezes não sempre, é preciso da gente lembrar para a gente poder esquecer. Presta atenção nisso que eu te disse. Às vezes é preciso lembrar para a gente poder esquecer. Ou pelo menos ressignificar. Então é por isso que às vezes algumas gavetas da nossa alma, com o auxílio de um profissional, a gente deve abrir e olhar, tirar tudo para fora. Com tempo. E organizar. E aí sim, aquilo que me machucou, eu vou sim lembrar, eu vou chorar, eu vou trazer à tona, mas eu tenho ferramentas para que quando eu colocar aquilo de volta na gaveta, porque eu não vou me esquecer, né? A gente fala esquecer aqui é no sentido de lembrar sem se ferir. Mas quando eu colocar aquilo de volta na gaveta, vai estar de uma forma tão organizada que eu não tenho mais medo de abrir. Eu não preciso mais esconder de mim mesmo. Então muda o que não está bom. Terceiro, conhece-te a ti mesmo, né? Autoconhecimento, eu sempre digo que a gente tem a chave de nós mesmos. E o que eu mais vejo as pessoas sofrendo hoje, sabe por quê? Porque as pessoas não têm a chave de si mesmo. E pior, elas saem fazendo cópia dessa chave e distribuem para todo mundo. Às vezes para pessoas que elas nem conhecem direito. Às vezes uma pessoa que ela nunca viu, ela dá uma chave de si mesma. Então, faz o que você quiser de mim. E aí vem uma crítica, vem uma ofensa, vem um comentário que tem um poder tão grande sobre mim que quando a pessoa fala, eu vou lá pro chão. Por quê? Porque você sai distribuindo cópia da chave do teu eu para todo mundo. Você é um tempo precioso. No máximo, é você e Deus que tem que ter essa chave. É uma cópia só para Ele. E tua. E mais ninguém. Você é precioso. Então, se conheça ao ponto de ter essa chave e de não distribuir para ninguém. E se você já distribuiu, ainda dá tempo de modificar a fechadura. Porque você precisa ser o dono de si.
ainda que num primeiro momento o que você conheça de si mesmo não seja grande coisa. Que você se frustre, que você se machuque, que você descubra que eu não construí tanta coisa nessa vida, sabe, Eduardo? Eu achei que eu tinha construído mais, mas quando eu comecei a olhar para mim, eu vi uma pessoa vazia, tá? Mas lembra do que a gente falou. Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Não tá nos dias finais. Entende? Então, lembra disso. Quarto, reconhecer o aprendizado. Tudo que a gente passa, a coisa mais importante que existe é a humildade. Diante de um fato que passou, sempre se perguntar: o que eu poderia ter feito de diferente? O quão responsável eu fui pelo que aconteceu? Será que foi apenas responsabilidade do outro? Não para a gente achar um culpado, mas para a gente aprender que tudo aquilo que aconteceu tinha algo a me ensinar. E aí a gente pensa, né, que uma pessoa sábia é aquela que não precisa ficar passando pelas situações 10, 20, 30 vezes para que ela aprenda. Ela aprendeu, passou uma vez, ela entendeu, porque ela teve humildade para olhar para aquilo e falar assim: foi culpa do fulano, foi culpa do ciclano, foi o Beltrano que fez. Não, peraí. O que eu permiti que fizessem, se não fui eu que fiz? Ou qual foi a minha parcela de responsabilidade? Se eu tivesse agido dessa forma, teria tido o mesmo desfecho? Humildade. Não para se culpar, mas para aprender e bola para frente. A vida é feita de oportunidades e um crescimento em espiral. A vida a gente não cresce assim, não. A gente cresce em espiral. São situações que, se você errou hoje, não se culpa, porque ali na frente, ela vai acontecer de novo. E vai acontecer de novo. E vai acontecer de novo. Para quê? Para testar a tua evolução. Quer ver uma coisa engraçada? Um exemplo claro disso, para você nunca mais esquecer. Tá aqui embaixo. Alguém me fechou no trânsito. Soltei um palavrão. Buzinei. Mas aí a pessoa me xingou de volta, me ameaçou, senti medo, vi que aquilo me causou um torpor, prejudicou o resto do meu dia. Falei assim: nunca mais eu vou fazer isso. Tá bom. Aquilo nunca mais vai acontecer? Vai. Só que quando ela acontecer de novo, a pessoa me xingou no trânsito, me fechou no trânsito. Deu um nervoso, mas eu não falei nada. Mas eu vibrei raiva para aquela pessoa. Mas quando eu vibrei raiva, eu senti que aquilo me fez um mal, sabe? Eu vou tentar da próxima vez não vibrar raiva. Passou um tempo, aquilo aconteceu de novo. Tá vendo que tá crescendo? A pessoa me fechou no trânsito. Pensei: você quer saber de uma coisa? Às vezes ela tá dor de barriga, tá apressada, tá com algum problema. Não vou me ater a isso não. Mas eu percebo que eu podia ter ido além. Passou um tempo, a pessoa me fechou no trânsito. Eu dei passagem e disse: Deus, abençoa essa pessoa, que ela vai com Deus e seja qual for o motivo dessa afobação, que ela seja protegida e encaminhada e que o Senhor abençoa. Tá vendo? Crescimento em espiral. Essa é a vida de alguém que vai encontrar a vida boa. A vida boa. Porque a caridade é a chave de tudo. Não porque a gente fale assim: eu preciso ir lá dar comida para os pobres para ter uma vida boa. Eu preciso ir lá fazer roupinha para as crianças da África para ter uma vida boa. A caridade não é algo pontual. A caridade é um estilo de vida que a gente escolhe ter. É o servir a todo instante. É oferecer a todo instante a minha melhor versão. Porque quando eu ofereço a minha melhor versão, eu mudo. Eu mudo o que está em minha volta. Seja o contexto da família, do trabalho, das pessoas, da rua. Poder. Hoje aconteceu um fato muito interessante. Eu fui levar a dona Bida para fazer uma perícia, né? Para ver se conseguia aumentar um benefício que ela tem direito. E aí a pessoa responsável por verificar lá a perícia, por dar um laudo, atendeu ela, mas
tão friamente, mas tão friamente, eu entendo que é o propósito, talvez, dessa pessoa, porque N pessoas chegam lá tentando fraudar, mas ela foi muito fria. E a dona Bida, num amor, num carinho, numa bondade que constrange. E aí a pessoa, assim, aquilo incomodou a mim, sabe? Nossa, uma pessoa, uma senhorinha de 90 anos, com um problema na perna. Uma pessoa pode ser que nem uma geladeira, não olha nem no olho. Aí quando entrou no carro, ela falou assim: Eduardo, mas o médico me tratou com tanto carinho. Ele foi tão bom pra mim, me examinou direitinho, falou o que tinha que falar. Mas eu tomei um tapa espiritual. Por quê? A espiral dela já tá lá em cima e a minha tava aqui embaixo. Quem tem uma boa vida é aquele que não se permite que o outro escolha como ele deve ser. Ele já fez essa escolha. Ele é muito dono de si, né? E por fim, por mais clichê que pareça, viva o presente. Viva o presente. Não é sobre o destino, né? É sobre a jornada. Então, não esqueça disso, tá? O que a gente tem é o hoje. O que você tem é este momento, é o agora. Este momento exato onde você termina essa live, ele é muito precioso. Porque se a gente corrompe a nossa existência em segundos, a gente também salva ela em segundos. Então, terminou essa live, vai lá dar um beijo no seu parceiro. Ainda que ele não assista às lives com você e você já tentou de todo jeito, mas ele prefere assistir o jogo. Não tem problema, é uma escolha dele. Faça você esse movimento de amor. Vá até lá, dá um beijo, fala: olha, não sei, hoje me deu vontade de vir aqui agradecer. Agradecer pelo seu carinho, agradecer por estar do teu lado, agradecer por toda a luta que a gente teve. Manda uma mensagem. Diz que ama. Se desarma. Dá um beijo no teu filho. Liga para sua mãe. Enfim, é o hoje. É o hoje. Se fosse só por hoje, o que a gente faria? Não é? Mas é isso. É isso, meus irmãos. Boa vida? Não. Vida boa para todos aqui. É o que eu desejo do fundo da minha alma. Que a gente possa encontrar essa vida boa, que possa nos conduzir ao servir e servindo ser servido, né? Ser servido pelo amor, ser servido pela verdade, pelo afeto, né? E para a gente encerrar a nossa conversa de hoje, que foi muito proveitosa, né? E trouxe uma vida boa, refletir sobre a vida boa para todos nós. Eu vou encerrar com uma canção que trata justamente sobre essa questão do hoje, né? Se fosse por um dia, somente por mais um só dia, pra você fazer o que ainda não fez. O que é que ainda não fez? O que você faria? Me diga o que é que faria se o último dia fosse sua última vez. Fosse sua última vez. O que perdoaria? O que você relevaria, priorizaria no dia da última vez? Fazia diferente, talvez. Sorriria mais fácil, talvez abraçasse mais fácil. Um gesto pequeno, um ser mais cortês. Fazer diferente, talvez. Aprender, respeitar sentimentos. E saber esperar o tempo. Que tal se
gastasse alguns poucos minutos, ao menos uns poucos segundos do fim de teu dia, pra olhar o quê? A beleza da flor, pra sentir do irmão a dor. Nossa vida é uma estrada de caminho incerto, talvez longe ou perto. Não há tempo a perder com sofrer, é seguir o caminho mais reto. Vale a pena pensar em viver, descobrir o sentido da vida. Seja hoje, porque não sabemos qual será a hora da partida. É isso aí, meus queridos. Vida boa para todos nós, muita sabedoria. Lembra do poder que temos de modificar a partir do instante em que a gente acredita que hoje é o primeiro dia do resto de nossas vidas. Um grande beijo no seu coração. Que Jesus abençoe e acolha tua vida. Muito obrigado pela tua presença. Até semana que vem.